Olá pessoal, professor Michel aqui mais uma vez com vocês. Olha só, gente, aqui na nossa unidade 3, a gente vai falar aqui de dois processos, tá? Que querendo ou não, são chamados de linkage, então também tem um outro processo chamado de crossing over. Querendo ou não, eles estão ligados aí diretamente no entendimento da segunda lei de Mendel, tá? E querendo ou não, ela caracteriza justamente a segregação aí dos alelos que vão determinar o gene desse indivíduo, tá? Então, a aula 3 ela vai ser uma continuação da unidade 2, tá? Agora na unidade 3. E a gente vai entender melhor como que funciona a paricidade, né? O que torna um cromossomo homólogo do outro para que juntos eles consigam somar e representar um fenótipo nesse indivíduo, tá? E querendo ou não, a gente vai compreender melhor como que ocorre, dependendo, né, se são homólogos, um completando o outro, se eles podem ou não trocar informações entre si, tá? Ou seja, um cromossomo trocar informação com o outro, tá? Então, a segunda lei de Mendel, ela traz essas novidades para a gente, tá? E querendo ou não, a gente vai ver como é que isso funciona agora no decorrer dos slides, tá? Então, vamos lá. Olha só, vamos ver o que está trazendo aqui. Está trazendo que a segregação, ou seja, a separação dos genes, ela é independente dos pares desses genes. Tá? Ou seja, nada faz com que seja obrigatório. Ou seja, essa separação, essa segregação, o que um cromossomo vai, um alelo vai se separar do outro, isso aí é independentemente de fatores. Tá? Então vamos ver aqui. Além de estudar isoladamente diversas características fenotípicas da ervilha, Mendel estudou também a transmissão combinada de duas ou até mesmo mais características dentro desses mesmos grupos de indivíduos. Tá? Em um de seus experimentos, por exemplo, foram considerados simultaneamente a cor da semente, que, querendo ou não, ela pode ser amarela ou verde, a textura da casca da semente, se ela pode ser lisa ou rugosa. Ou seja, além da questão da transmissão da cor, foi percebido também a questão de ser uma casca lisa ou rugosa, uma semente amarela ou verde. Ou seja, dentro da linhagem desses descendentes, tá? Aí vamos ver o que ele diz aqui. No caso das plantas que originaram sementes amarelas e lisas, ambos os traços eles eram o quê? Dominantes, ou seja, por mais que ele misturasse o material genético de ervilhas diferentes, se aparecesse amarela e se aparecesse lisa, mesmo na mistura, então percebia-se que o tom amarelo e o aspecto liso eles eram dominantes sobre os outros tipos misturados, tá? Então aí, ele fez o que a gente chama de cruzamento entre plantas, tá? E o cruzamento entre essas plantas, a gente percebeu que aparecia o verde e a semente rugosa, querendo ou não, eles tinham o traço recessivo. Se eles tinham o traço recessivo, é porque eles se deixavam ser dominados, ou seja, a cor verde e o aspecto rugoso, ele sumia, ele se omitia na presença do amarelo e na presença do verde, tá? E nesse caso aí, os descendentes foram amarelos e lisos, como a gente já falou. Então, olha só, na geração F2, ou seja, os filhos da geração F1, tá? Era obtido através de autofecundação, como a gente já falou lá na unidade 1, e essas plantas apenas produziam a geração F1. Então, o resultado dessa geração F1 seria, por exemplo, aqui, vamos fazer esse cruzamento aqui. Gente, como eu falei na unidade 2, esse cruzamento aqui ele vai ser eterno nas aulas de genética, tá? Então, olha só, nesse caso aqui, nós temos um dominante, tá? E um recessivo, um azinho, azinho. Vou tentar fazer esse azinho, gente, no mouse, é uma luta, mas a gente tenta fazer. Ó, azinho. Esse aqui, azinho aqui também ficou meio estranho, mas agora ficou melhor. Então, olha só, gente. Se eu tenho dominante amarelo e liso, e se eu tenho aqui um recessivo verde rugoso, se eu misturar aqui um dominante com um recessivo, vai dar azão, azinho, certo? Bem, esse indivíduo aqui, ele vai ser amarelo e liso porque o azão ele é dominante sobre o azinho, certo? Então, por mais que seja um indivíduo misturado, esse indivíduo misturado ele vai ser amarelo e liso justamente por conta dessa questão da dominância. Agora,
Se eu cruzar aqui, ó, por exemplo, vou apagar. Agora, se eu cruzar isso aqui, ó, por exemplo, peraí, deixa eu terminar de apagar. Olha só. Agora, se eu cruzar esses caras aqui, ó, por exemplo, terminando. Ó, eu estou cruzando os heterozigotos, ó, azão, azinho, azão e azinho. Olha só, você concorda comigo que esse indivíduo aqui que eu estou cruzando, ele é amarelo e liso? E esse camaradinho aqui também é amarelo e liso? Sim. Só que você concorda comigo que esse indivíduo aqui, ó, ele está trazendo o traço do verde rugoso aqui, ó, você está vendo? Então vamos lá. Se eu cruzar esse com esse aqui, ó, nós temos um azão, né? Ou seja, um homozigoto dominante. Ou seja, esse indivíduo aqui vai ser totalmente amarelo e liso. Esse carinha com esse vai dar o azão, azinho. Porém, esse azão, azinho, ele também vai ser igual a esse daqui, ó. Ele vai ser amarelo, porém ele vai ter o traço do verde rugoso, tá? Esse com esse daqui de baixo, ó, também é azão, azinho. Esse indivíduo vai ter a mesma característica desse. E a novidade aqui, ó, vai ser esse azinho com esse azinho, ó. Azinho, azinho. Bem, azinho, azinho, recessivo, homozigoto recessivo, vai ser o verde rugoso. Ou seja, por mais que um indivíduo amarelo tenha se reproduzido com um indivíduo amarelo, eles produziram um indivíduo verde. Ah, mas como que isso é possível? Isso é possível porque, mesmo sendo amarelos, esses indivíduos eles trazem o traço do verde aqui embaixo, ó. Certo? E essas probabilidades aqui, ó, 25% um, 25% outro, 25% um, 25% outro, é justamente esses resultados aqui, ó. Ou seja, para cada 16 possibilidades, 9 são amarelos lisos. Para cada 16 possibilidades, 3 vão ser amarelo com a semente rugosa. 3 resultados para cada 16 cruzamentos vai ser verde lisa. E 1 para cada 16 cruzamentos vai ser verde rugoso. Ou seja, por mais que eu tenha 16 cruzamentos aqui, ó, por ser tão recessivo, ele só vai aparecer uma vez, que é o caso que a gente percebeu aqui, ó. Certo? Próximo. Aqui, ó. Vamos ver mais ou menos esse slide aqui, gente. Ele está trazendo exatamente aquilo que a gente acabou de fazer nesse cruzamento, tá? Ele está falando aqui, ó, que o cruzamento de um indivíduo amarelo com um indivíduo verde vai resultar nos amarelos. Por que isso? Porque, como a gente já viu, o amarelo é dominante. Porém, se eu pegar esses amarelos aqui, ó, e cruzar esses amarelos, eu vou ter indivíduos amarelos, amarelos rugosos e verdes lisos e verde rugoso. Ou seja, foi justamente o que a gente viu lá naquele outro cruzamento, tá? Qualquer coisa é só você voltar lá no vídeo e acompanhar o meu cruzamento lá que vocês vão entender isso daqui. Isso daqui é só uma representação em foto e em porcentagem daquele cruzamento que a gente fez lá no outro quadro, tá? Próximo. Aí vamos lá, vamos ver o que diz aqui, ó, essa questão da segunda lei de Mendel. Olha só. Mendel então concluiu que a segregação ela é independente dos fatores de duas ou mais características em ponto geral. Então, baseado nisso, ele postulou a sua segunda lei. Qual é a segunda lei de Mendel? A segunda lei de Mendel é que os fatores, vamos lá, ó, os fatores para as duas ou mais características, eles vão segregar-se de forma híbrida, ou seja, pode acontecer tanto de um lado quanto do outro. E acaba que isso vai se distribuir independentemente para os gametas, onde eles vão acabar se combinando ao acaso. Lembra lá no vídeo da unidade 2 que a gente falava do fator aleatório? Então, esse fator aleatório vai ser somado com a independência de cada gameta, ou seja, cada gameta vai trazer a sua informação. Não é a presença obrigatória dessa informação genética que ele vai representar essa característica lá na frente. A gente viu lá no outro slide, na unidade 2, aquela fotinha das criancinhas, né? Das duas meninas e dos dois meninos. Então, olha só, lá eu falei justamente essa questão que os fatores eles vão ocorrer independentemente da probabilidade. Então, aqui na segunda lei de Mendel, ele está reforçando isso daí, e como eu já disse, são fatores que vão ocorrer de forma híbrida, ou seja, vai acontecer tanto em um quanto no outro gene do indivíduo, e que eles vão se separar independentemente do fator pelo espermatozoide ou pelo óvulo desse indivíduo,
que, no caso de uma possível reprodução, eles vão acabar se combinando apenas e somente ao acaso. Beleza, gente? Vamos lá. Aí aqui, ó, nós temos esse quadro que ele está mostrando aqui, ó, a característica dominante, ou seja, amarelo, liso, essa flor púrpura, essa vagem lisa, né, essa vagem verde, então são características dominantes, tá? As características recessivas são o amarelo rugoso, o verde liso, a folha branca, a vagem rugosa e o amarelo liso aqui, ó, tá? Então são essas características recessivas. Agora, percebe-se aqui, ó, que no cruzamento entre os indivíduos, por mais que tenha aparecido a cor púrpura aqui, ó, então ela aparenta ser uma característica dominante, tá? Agora, se nesse caso aqui aparece apenas a flor branca, no caso, então ele vai ser uma característica o quê? Recessiva. Só que a gente tem que ter em mente aqui, ó, o formato da folha, a quantidade de folha, a altura do caule, se é uma planta baixa, tá? Vamos lá. Aqui, ó, essa proporção 9:3:3:1, ela vem justamente nessa resultante aqui, gente, ó. Aquele quadro que a gente estava acostumado a fazer, ele era assim, lembra? Nesse quadro aqui, ó, da segunda lei de Mendel, ele vai aumentar aqui, ó, mais algumas posições, tá? Então, nesse caso aqui, ó, vai ser o quadro de 8 posições, tá? E querendo ou não, essas 8 posições vai ser o aumento da quantidade de informações que esse indivíduo vai cruzar, tá? Nos slides da frente, a gente vai fazer alguns cruzamentos com essa tabela de 16 posições, tá? Mas vamos ver aqui o que o texto está trazendo para a gente. A proporção 9:3:3:1, ao estudar essa herança simultaneamente com outras características, Mendel observou que a geração F2, ou seja, os filhos da geração F1, eles tinham essa proporção mais espalhada, ou seja, essa informação desses caras, elas apareciam com mais diversidade, ou seja, por mais que a geração F2 tivesse filhos, a mistura de informações diferentes na geração F2 era muito maior, aumentando aí o aumento de novas características desse indivíduo, tá? Então ele falou assim, ó, consequência fenotípica, né, 9:3:3:1, e automaticamente a consequência disso era que a segregação desses fatores ela ocorria de forma independente e favorecendo aí, ó, o indivíduo chamado de duplo heterozigoto, ou seja, um indivíduo que além dele já ser um indivíduo híbrido, além dele ser um indivíduo híbrido, por ter duas informações diferentes, essa informação ela ainda era duplicada, ou seja, era um indivíduo que tinha 4 informações diferentes. Então, se ele é um indivíduo de 4 informações diferentes, então vai se encaixar perfeitamente nesse quadro de 8 posições. E se são 4 informações genéticas diferentes, então aqui vai caber 1, 2, 3, 4 informações diferentes. Aqui vai caber 1, 2, 3, 4 informações diferentes. Ou seja, esse quadro aqui, gente, ele vai aumentar exponencialmente, justamente para a gente poder cruzar aí, ó, essa quantidade de informações. E aí, automaticamente, a gente vai poder fazer isso daí. Quer ver, ó? Deixa eu arrumar melhor aqui, aí fica mais fácil para a gente entender. Como eu fiz aqui meio rápido, então ficou esquisito. Vamos lá. Se são quadros de 16 posições, então olha só. Lembra lá, ó, que o quadro de Punnett, ele apenas tinha 4 posições, não é? A gente não cortava aqui, e cortava aqui, e fazia os cruzamentos aqui, ó. Lembra disso? Pois é. Só que agora ele aumentou de 2 informações, passou para 4, não foi? Então a gente aumenta aqui, ó, mais uma, aí fica 1, 2, 3, 4 informações aqui, ó, certo? E aqui ficava 1, 2, 3 e quarta e última posição aqui embaixo. Tá vendo aí o tanto que aumentou o nosso quadro? Então, o nosso quadro aumentando, então se eu vou ter aqui, ó, características diferentes, com resultados diferentes, ó, Rzão, deixa eu arrumar esse Rzão aqui, ó. Vamos lá. Ó, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. E aqui eu tenho, ó, Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzão. Então, olha só como que vai ser.
Se a gente for cruzar esses caras aqui, ó, esse com esse, Rzão, Rzinho, esse com esse, Rzinho, Rzinho, esse com aquele, Rzão, Rzinho, ou seja, a gente aumentou o nosso quadro, certo? Rzinho, Rzinho, e assim sucessivamente até a gente completar. E quando a gente completa isso daqui, ó, nós temos a probabilidade de 16 posições que a gente estava falando aqui, ó, que vai promover essa proporção 9, 3, 3, 1, certo? E aqui para finalizar, ó, esse com aquele, esse com esse e esse daqui com esse, certo? Próximo. Aí olha só, ele fala o seguinte, ó, que a segregação independente ela pode ocorrer até mesmo em 3 pares, ou seja, a gente viu na primeira lei de Lenda que os fatores se segregam independentes. Depois a gente viu que nós temos também a questão dos alelos múltiplos. E além de ter a questão dos alelos múltiplos, a gente ainda tem a questão dos 3 pares, ou seja, são 6 cromossomos com informações diferenciadas, tá? Então vamos ver aqui, ó. Ao estudar os 3 pares da característica simultânea, Mendel verificou que a distribuição dos tipos do indivíduo da geração F2 seguia a seguinte proporção. Para cada 27 indivíduos, ele ia apresentar essa quantidade de resultados aqui, ó, ou seja, de 27 indivíduos, esses 3 aqui ó, dos 9 iam ter informações diferentes e esses 3 dos 3 também iam ter informação diferente. Tá? Ou seja, isso indica que os genes, para cada 3 características consideradas, eles vão se separar independentemente dos indivíduos da geração F1, originando o quadro de 8 gametas, que foi aquele que a gente acabou de fazer lá do outro lado. Tá? Em um de seus experimentos, Mendel considerou simultaneamente a cor, seja amarela ou seja verde, a textura da casca, seja lisa ou seja rugosa, e a cor da casca, no caso aí, seja ela cinza ou seja ela branca. Ou seja, a gente já consegue perceber aqui, ó, que além da cor e do tipo da semente da vagem, ele já ampliou para mais características diferentes. Ou seja, quanto mais eu abrir as características desse indivíduo, maior vai ser o quadro, maior vai ser a probabilidade dos resultados, tá? E aí, para finalizar aqui, ele fala, ó, o cruzamento entre uma planta originada de semente homozigota dominante, para 3 características, ela vai ser amarelo, lisa, cinza. E uma planta originada da semente com traços recessivos, ela vai nascer verde, rugosa, branca. Ou seja, querendo ou não, misturou tudo e tudo está diferente dos padrões originais, tá? Então, nesse caso aí, ó, ela vai produzir apenas ervilhas do fenótipo dominante amarela lisa e, querendo ou não, com a cor cinza, favorecendo aí, ó, com que esses indivíduos sejam heterozigotos para as 3 características. Aí aqui nós temos, ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, Bzão, Bzinho. Ou seja, por mais que sejam indivíduos heterozigotos, cada informação heterozigota dessa daqui, ó, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho e Bzão, Bzinho, cada um desses aqui, eles vão conter 3 informações diferentes dentro do mesmo indivíduo, certo? Aí aqui, ó, o quadro de 16 posições já completo, ó. Olha só que bacana. Vamos ver aqui como é que funciona, ó. Se o quadro são de 16 posições, então vão ser 8 na parte de cima e 8 na parte de baixo, não é isso? 16 posições? Então vamos lá, olha só. Eu tenho a informação aqui, ó, se liga. Eu tenho um indivíduo amarelo e um indivíduo amarelo. Você concorda que eles são idênticos? Ó? Até o genótipo deles aqui é o mesmo, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Então vamos lá. Se eu separar aqui, ó, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho, e separar as mesmas informações aqui embaixo, ó, a gente aumenta as 16 posições, né? Ou seja, essa daqui, ó, vai ser a geração F2 da geração F1 aqui, ó. Ou seja, a geração F1 está reproduzindo. Então, se a geração F1 está reproduzindo, o resultado da geração F1 vai ser a geração F2. E se a geração F2 reproduzir, vai ser a geração F3 e assim sucessivamente, tá? Beleza? Lembrando que aqui, ó, engasguei, foi mal. Lembrando que aqui, ó, ele está mostrando que essa geração F1, ela já é o resultado de uma geração anterior, tá? Então, vamos lá, ó, ele cruzou. Então, esse com esse, ó, deu totalmente dominante, vai ser um amarelo puro com liso puro.
tá? Esse com esse daqui, ó, já também deu dominante, mas perceba que aqui, ó, já tem um traço do recessivo. Então, se eu isolar esse cara e cruzar ele com o outro, lá na frente ele pode vir a ter um indivíduo verde, mesmo tendo traço, sendo um indivíduo amarelo aqui em cima. O simples fato dele ter o gene, o simples fato dele ter o traço aqui, ó, do verde, lá na frente, se ele reproduzir com outro indivíduo que tem a mesma característica, lá embaixo, ó, eles podem aparecer igual apareceu aqui embaixo, certo? Com cores diferenciadas. Então, olha só, esse indivíduo com esse também apareceu amarelo liso, porém com o traço da informação. Esse com esse aqui, ó, todos nasceram heterozigotos, ou seja, nasceram iguais aos pais, certo? E aí o tabela continua, ó, esse com esse, mas só que esse daqui, eu já percebo que o Bzinho, o amarelo já apareceu rugoso. Ou seja, por mais que ele seja um amarelo, é um amarelo híbrido, tá? Aqui, ó, ele já aparece o verde liso. Mas por que o verde liso? Porque o Bzão já é o dominante para verde e liso, tá? Ou seja, o Bzão ele é dominante para verde e liso. E aqui embaixo a gente tem a maior proporção dele, que é quando a gente tem a maior parte mesclada disso daí, ó, tá? Então nós temos o amarelo, que querendo ou não ele é igual ao anterior, tá? Esse amarelo rugoso, ele é completamente diferente do outro. E nesse caso aqui, ó, o verde liso e o verde rugoso também vão apresentar um indivíduo para cada 16 posições. Esse indivíduo verde aqui, ó, ele vai aparecer 3 vezes numa reprodução de 16 indivíduos. Esse rugoso aqui, ó, ele vai aparecer 3 vezes para cada 16. E já o amarelo liso, ele vai aparecer 9 vezes para cada 16 cruzamentos. Tá? Ou seja, o cruzamento de 4 e de 16 posições, ele serve justamente para mostrar isso daí para a gente. Tá? Próximo. Aí aqui, ó, ele está trazendo assim, ó, determinando o número de tipos de gameta para cada segregação independente. Então vamos ver aqui, ó. Para determinar o número de tipos de gametas formados por um indivíduo, segundo a segregação independente de Mendel, basta aplicar a expressão 2, que no caso vai ser o 2N, representa o número de pares de alelo no genótipo que vai concentrar a condição heterozigota do indivíduo. Então, para a gente saber a proporção do quadro de 16 posições, aí a gente vem aqui, ó. Aí nós temos o genótipo de cada um deles, né? E a gente coloca aqui a quantidade de cromossomo de cada um deles. E aqui a gente coloca a célula 2N, ou seja, que é o resultado da soma disso daí, que é o que a gente viu no slide anterior. E querendo ou não aí, ó, ele vai promover para a gente aqui a quantidade de cromossomo, a quantidade de gameta que vai ter para poder trazer aquelas informações que a gente acabou de medir aí no slide anterior, tá? Aí aqui, ó, ele fala assim, ó, segundo a lei de Mendel, é um exemplo da aplicação direta da regra do E. Lembra lá no slide da aula da unidade 2 que a gente falou da regra do E e do OU? Ou seja, então aqui, ó, a segunda lei de Mendel, ela encaixa perfeitamente naquilo ali. Por quê? Porque é uma lei que traz a questão da probabilidade, ou seja, da porcentagem em cima disso daí. Então, olha só, vai permitir, né, no caso aqui, é um exemplo da aplicação direta da regra do E de probabilidade, permitindo chegar ao mesmo resultado sem a construção trabalhosa do quadro de cruzamento. Então, vamos exemplificar a partir do cruzamento entre as plantas da ervilha do duplo heterozigoto. Bem, então olha só como que vai funcionar aqui, ó. Ele está trazendo aqui, ó, esses dois genótipos para a gente, ó. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Vzinho e Rzinho, Rzinho. Então, querendo ou não aqui, ó, ele está trazendo esse quadro para fazer esse cruzamento. O texto aqui, ó, ele falou de uma forma meio pejorativa sobre o cruzamento, que fala que o cruzamento é forma trabalhosa. Mas aí eu discordo, tá? Porque o cruzamento ele é a forma mais facilitada que a gente tem para chegar na informação. Porque se a gente fosse basear em probabilidade, pode ser que a gente acabe errando também. Então, olha só, querendo ou não, acaba, ó, vamos fazer aqui, ó. Acaba que sai mais útil e vantajoso a gente fazer o cruzamento, ó, Vzão, Vzinho, como é que é? Rzão, Rzinho.
Então dá mais jogo a gente fazer essa divisão aqui, ó, porque você vai quadro a quadro, montando quadro a quadro, e depois que você montou cada quadro, você é só bater o olho que você consegue ver a probabilidade. Diferentemente se você fosse arriscar aqui, ó, em fazer fração em cima de algarismo, em cima de letra, né, em cima de consoante. Então, querendo ou não, vai por mim, e você fazendo na prática, assim, no canetão mesmo, você vai ter um resultado melhor do que você simplesmente cair numa probabilidade em cima de letra. Então a probabilidade de você errar é muito maior. Tá? Aí olha só, como desejamos considerar as duas características simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, vamos calcular a probabilidade de obtermos sementes amarelas lisas, já que se trata de eventos independentes. Logo, nós temos a seguinte forma. Lá naquele quadro que eu fiz agora no outro slide, se você der uma pausa aí no vídeo e quer ver? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou montar aqui, ó. Eu vou montar o quadro aqui para você, já vou deixar na tela, tá? E aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E aqui você vai colocar a mesma coisa, Vzão, Vzinho. Opa, o Vzinho ficou pequeno. Aí. Rzão, Rzinho. Aí o que você vai fazer? Você vai pausar o vídeo. Aí quando você pausar o vídeo, você vai fazer a soma de todos eles aqui, ó. Tá? Aí vai dar Vzão, Vzão, aqui vai dar Vzão, Vzinho, tá? Pausa o vídeo aí e arrocha. Termina aí. Bem, imagine que você tenha pausado e que você tenha feito o cruzamento. Então, quando você fez o cruzamento, que você chegou nos resultados finais, então você pode conferir aí, ó, que a proporção foi justamente essa daqui, ó. Como ele pediu aqui, ó, amarelo liso, né? Então você vai ter que ver aí, ó, que a probabilidade foi exatamente essa, ó. E dos 16 cruzamentos, a semente amarela lisa, ela apareceu 9 vezes aí, tá? E os outros variáveis, que é a mistura híbrida disso daí, ela apareceu 3 para cada 4 resultados e, querendo ou não, 3 para cada 4 resultados, tá? Então aí, ó, aqui embaixo ele traduz isso daí para vocês em questão de fração, tá? Conforme eu disse para vocês anteriormente, gente, a genética ela envolve muita matemática, tá? Então você vai precisar também trabalhar um pouco de matemática, principalmente com relação à fração e porcentagem, tá? Justamente para você, quando se deparar com esse quadro, você saber montar o quadro e depois de montar o quadro, você tirar a probabilidade para poder encaixar no resultado, certo? Aí olha só, aqui ó, ele já deu para gente o resultado lá daquele cruzamento que eu pedi para vocês fazerem, tá? Qualquer coisa aqui ó, é só vocês conferirem esse resultado com o resultado que você fez, tá? Próximo. Aí vamos lá, ó. Daqui para frente já é outra coisa. Aí olha só. A relação da meiose e a segunda lei de Mendel. Para quem não está lembrado aí, para quem está meio falho da memória, meiose é uma divisão celular gamética, tá? Ou seja, é quando a célula se divide em duas e essas duas com a metade do cromossomo, ou seja, gameta reprodutivo, seja espermatozoide, seja óvulo, tá? Então, olha só, existe uma correspondência entre as leis de Mendel e a meiose. Acompanhe na figura o processo de formação dos gametas de uma célula de um indivíduo híbrido, que, querendo ou não, ele vai se relacionar com a segunda lei de Mendel. Note que, durante a meiose, os homólogos se alinham em metástase e depois a separação ocorre ao acaso, ou seja, eles vão se separar até porque para poder separar a quantidade de cromossomos para células que vão se formar depois. E aí, automaticamente, essa possibilidade aí, ela vai aumentar a quantidade de vezes, tá? Então ele fala assim, ó, a segregação independente dos homólogos e, consequentemente, dos fatores dos genes, carregam resultados do genótipo, tanto dominante quanto recessivo, heterozigoto e heterozigoto, tá? Então vamos ver aqui na figura, ó. Na figura ele está trazendo justamente isso daqui, ó. Nós temos heterozigoto com heterozigoto, depois nós temos a formação dos gametas aqui, ó. E depois que esses gametas já estão formados, né? Olha só, eles vão se reproduzir por meiose ou por mitose.
E depois, essas células aqui, elas vão se dividir ao meio por meiose. E cada célula dessa vai se dividir ao meio e formando células diferenciadas, cada uma com metade do cromossomo que tinha lá na outra de cima, tá? Ou seja, o tal da divisão celular reducional, tá? Onde uma célula de 46 cromossomos, né? Ou 6, espera aí que eu vou arrumar. Ó, vamos lá. Uma célula de 46 cromossomos, ó, ficou mais bonitinho. Né? No caso, essa daqui, ela foi se dividindo por meiose, até que lá embaixo, ó, essa célula tinha a metade dos seus cromossomos originais, ou seja, 23 pares. Beleza? Aí aqui, olha só. Ali, já começou até com uma pergunta legal, olha só. A segunda lei de Mendel é obedecida? Bem, sim e não. Porque, como eu já disse lá na unidade 2, existem os fatores conhecidos como mutação e existem os fatores aleatórios, ou seja, sorte. Então, querendo ou não, tanto a mutação quanto a sorte e o próprio material genético que tem a capacidade de se mutar, né, de se alterar, então, querendo ou não, esses três fatores vão fazer com que a segunda lei de Mendel ela se altere, mas justamente por conta da característica de cada tecido definido. Tá? Então, olha só. A descoberta de que os genes estão situados nos cromossomos gerou um impasse no entendimento da segunda lei de Mendel. Como vimos, segundo essa lei, dois ou mais genes não alelos, eles podem segregar-se independentemente, desde que estejam localizados em cromossomos diferentes. Surge então um problema. Mendel afirmava que os genes relacionados a duas ou mais características sempre apresentavam a separação independente. Se essa premissa fosse verdadeira, então haveria um cromossomo para cada gene. Se considerarmos que existe uma infinidade de genes, haveria então uma quantidade assombrosa de cromossomos dentro de uma célula, o que não é verdade. Logo, como existem relativamente poucos cromossomos no núcleo de uma célula e inúmeros genes, é intuitivo concluir que cada cromossomo existe uma infinidade de genes responsáveis pelas inúmeras características típicas de cada espécie. Ou seja, dizemos que esses genes presentes em um mesmo cromossomo estão ligados em um linkage e caminham juntos para a formação dos gametas. Assim, a segunda lei de Mendel nem sempre é obedecida, bastando para isso que os genes estejam localizados no mesmo cromossomo, ou seja, eles estejam em linkage. Traduzindo esse textão todo aí, gente, linkage nada mais é o fato de, no mesmo cromossomo, né, no mesmo X ou no mesmo Y, em genes diferentes do mesmo cromossomo, eles possam trocar de lugar. Então, se eles trocam de lugar, automaticamente ocorreu aí uma substituição. E essa substituição de lugar a gente denomina como linkage. Professor, mas e essa mudança? Ela pode trazer algum benefício? Ela pode trazer uma vantagem? Sim, benefício sim, vantagem também. Mas, em geral, no caso do indivíduo de vida livre, né, ele pode acabar trazendo prejuízos também, pode acabar trazendo desvantagens e, querendo ou não, esse indivíduo aí pode vir sim a ter um problema no ambiente, tá? Principalmente com relação à seleção natural. Ou seja, se houver um linkage no indivíduo de vida livre, ele pode aparecer um fenótipo que vai fazer com que ele perca essa camuflagem no ambiente e aí automaticamente esse indivíduo possa vir a ser predado muito facilmente, aí automaticamente a seleção natural para ele não foi eficaz, justamente porque ele não conseguiu sobreviver. Tá? Aí aqui, olha só, vamos ver o que seria o linkage aqui na prática. São genes unidos no mesmo cromossomo, como eu já havia dito. Então, olha só, de acordo com o Morgan, seus colaboradores trabalharam com a mosca da fruta, né, a Drosophila, e eles realizaram cruzamentos em que estudaram dois ou mais pares de genes e eles verificaram que, realmente, nem sempre a segunda lei de Mendel ela era obedecida. Concluíram que esses genes estavam em cromossomos diferentes, tá? Mas sim encontravam-se no mesmo cromossomo, ou seja, em linkage, trocaram de lugar. Um dos cruzamentos efetuados por Morgan, ele percebeu que nos experimentos, ao cruzar mosca selvagem de corpo cinza
e asas longas, com mutantes de corpo preto e asas curtas, chamadas de asas vestigiais, todos os descendentes dessa geração apresentavam cor cinza e asas longas, atestando que o gene que condiciona a cor cinza. Como é que é? Atestando que o gene que condiciona o corpo cinza, pezão, domina e o determina o corpo preto, o pezinho, assim como o gene de asas longas, vezão, é dominante sobre o vezinho, que condiciona o surgimento de asas vertiginárias. Então ele está trazendo aí justamente aquilo que a gente já sabe. Se um cromossomo dominante prevalece sobre um recessivo, então essa característica ela vai ser independente do fator que está separando isso daí, favorecendo com que esses indivíduos lá na frente eles tenham aí uma mistura do seu material genético e quando ao misturar o seu material genético vão surgir novas informações, formando aí novos indivíduos ou indivíduos híbridos, tá? Como o texto está trazendo, e querendo ou não, esses indivíduos híbridos vão ter mais adaptação ao meio em que eles estão vivendo, tá? Principalmente no caso da mosca da fruta, né? Que é aquela bem pequenininha que dá nas frutas que ficam expostas, né? Na mesa, na fruteira, sempre dá muito daquela mosquinha lá. Ou seja, e querendo ou não, muitas das vezes elas passam até despercebidas para a gente, porque de tanta mutação, de tanta reprodução, de tanta troca de material genético que elas têm ali, então acaba que elas passam despercebidas para a gente. Por quê? Porque elas vão adquirindo informações do ambiente e cada vez mais elas passam despercebidas, elas passam camufladas no olho humano, tá? Aí olha só, aqui ó, ele fez o resultado, né, do cruzamento lá que ele fez, do pezão, pezinho, né? Ixi, peraí, deixa eu apagar. Perfeito. Vamos lá. Aí ele fez lá o cruzamento, né, do pezão, pezinho, né, e do vezão e do vezinho. Aí de novo aquele cruzamento lá das 16 posições, tá, gente? Como eu disse, aquele quadro lá pra gente ele é eterno quando a gente fala de genética, tá? Então, o resultado daquele quadro lá, se você quiser pausar o vídeo e fazer o cruzamento de novo, já desse pezão, pezinho, vezão, vezinho, você vai ver que vai dar a mesma probabilidade que ele está trazendo aqui, tá? Se você quiser fazer, fique à vontade. É só pausar o vídeo, pegar a caneta e fazer aí do lado, tá? Então, olha só, aí ó, os resultados que ele obteve foram justamente esses aqui, ó. Ou seja, e ele percebeu que esses menores traços aqui, ó, justamente são os traços relacionados ao gene recessivo. E as maiores quantidades aqui sempre foram relacionadas ao dominante, seja no pezão, seja no vezão, tá? Aí aqui, ó, ele está mostrando mais uma vez como que funciona. E olha só o que seria aí essa questão do linkage. Tá vendo aqui ó, os cromossomos? Então, o fato desses cromossomos serem diferentes, ó, eles vão aqui em cima, ó. Quer ver? Vem comigo aqui nesse slide de cima aqui, ó. Se liga. Tá vendo esses dois pares de esse um par de cromossomos? Eles são homólogos, tá vendo? Eles estão se completando. Mas perceba que aqui embaixo, ó, eles estão soltando genes e aqui embaixo ó, eles vão substituir, vão cruzar esse gene, olha só. Tá vendo aí? Ou seja, surgiu aqui ó, um cromossomo novo com a informação de outro e um cromossomo antigo com a informação do outro. Ou seja, isso daqui, querendo ou não, é uma mutação que ocorre no DNA do indivíduo, favorecendo aí a questão do aparecimento de informação genética diferente. E essa informação genética diferente, ó, ela vai sendo transmitida para os descendentes, olha só. Tranquilo? E se esse indivíduo aqui, ó, esse indivíduo diferente cruzar com outro indivíduo igual a ele, possivelmente eles vão produzir genes, cromossomos iguais aos anteriores que formaram eles ali embaixo. Tá? Então, quando Mendel fez os seus estudos acerca do material genético, ele colocou muito bem essa percepção da troca do material genético, o quão é importante a substituição, o linkage de um gene com um cromossomo com o outro, tá? A mutação que o material genético permite realizar, até porque o material genético ele é o resultado da interação do ambiente com o indivíduo, ou seja, o que eu como, o ambiente em que eu vivo, ele altera o meu material genético. Então, se o ambiente que eu vivo e se o que eu como altera o meu corpo, então o meu material genético está em constante alteração.
E querendo ou não, essa constante alteração ela está comprovada aí tanto na primeira quanto na segunda lei de Mendel, justamente baseado por essa troca de informações que, querendo ou não, o nosso próprio corpo faz isso daí. Tá? Aí aqui, ó, vamos ver o que o texto está trazendo aqui para a gente. Olha só. Ao analisar esse resultado, Morgan convenceu-se de que os genes Pzão e Vzão localizam-se no mesmo cromossomo, como a gente acabou de ver lá no outro slide. Se estivesse localizado em cromossomos diferentes, a proporção esperada seria outra, ou seja, 1 para 1. Diferentemente como estava no mesmo, então ela já aumenta essa probabilidade. Tá? Aí ele ainda vem e pergunta assim, ó, no entanto, restava a dúvida. Então, como explicar a ocorrência dos fenótipos corpo cinza e asas vertigiais no indivíduo de cor preto de asas longas? Né? Então, essa resposta aí foi descoberta aqui. Ó. Então, ela não foi fácil de ser obtida. Por essa época, já estavam razoavelmente esclarecido o processo da meiose. Já em 1909, o citologista F.A. Janssen descreveu o fenômeno cromossomo conhecido como permutação ou crossing over. Permutação ou crossing over, gente, nada mais é do que a troca, tá? A substituição de um por outro, tá? E fez com que esse crossing over ou permutação ocorresse durante a prófase 1, que é com relação à divisão celular que a gente trabalhou lá na primeira etapa, tá? E consiste na troca, olha só, consiste na troca de fragmentos entre cromossomos homólogos. Ou seja, se um cromossomo está sendo de páreo para o outro, se eles estão páreos um para o outro, beleza, a mutação vai ocorrer quando ambos trocarem informações, que é justamente o que a gente viu no slide anterior. Então, se eles estão em pares e um troca informação com o outro, ocorreu uma mutação genética, ocorreu uma variabilidade genética. Tá? Aí, olha só, é justamente isso daqui. Ó. Vamos ver aqui o que ele está trazendo. Olha só, eu tenho dois cromossomos homólogos aqui. Ó. Um heterozigoto e um recessivo. Esse heterozigoto e o recessivo. Perceba aqui ó, que esse recessivo, ele tem os traços do outro lado, e esse dominante e esse recessivo também tem os traços do outro lado. Então, se ele é recessivo, então ele pode trocar de lugar com outro recessivo. E essa troca de lugar permite a permuta, permite o crossing over, ou seja, recessivo trocando de lugar com recessivo. Tá? E essa troca de recessivo com recessivo, de dominante com dominante, permite aí o aparecimento de variabilidade genética, de uma característica genética diferente, de uma nova informação genética, ou seja, tudo isso, como eu já disse anteriormente, graças à capacidade que o material genético tem de sofrer alteração constantemente. Tá? E aqui ó, é justamente o que ele está fazendo. Eu tenho dois cromossomos, quando eles se emparelham, eles podem fazer a troca de informações diferentes. Tá? E eu não posso dizer que esse cromossomo é igual a esse, e eu também não posso dizer que esse é igual a esse. Por quê? Porque a partir dessa troca aqui, ó, eles são chamados de indivíduos novos, ou seja, de indivíduos diferentes. Tá? Aí aqui, olha só. A diferença entre cada caso está na proporção obtida, né? Ou seja, no caso da segunda lei de Mendel, há uma probabilidade aí de 25% do fenótipo ser diferenciado. Tá? Já no linkage com crossing over, todavia, os dois fenótipos parentais surgirão com frequência maior do que a frequência dos recombinantes. Até porque, se são homólogos por reprodução, então ele vai ocorrer com maior facilidade do que aquele tipo de mutação que ocorre ao acaso, tá? Ocorre aleatoriamente. Então vamos lá. A explicação para isso reside no fato de, durante a meiose, a permuta não ocorrer em todas as células, ou seja, ela ocorre isoladamente, como a gente já vem falando o tempo todo. Sendo, na verdade, um evento relativo e raro, mas não impossível de acontecer. Por isso, nos cruzamentos, ó, que é o que a gente falou mais cedo, na página anterior, foram obtidos 83% de chance de indivíduos com um parental sem crossing over, até porque são homólogos. Tá? Agora, os 17% que foram recombinantes, o resultado já é derivado do crossing over, ou seja, é o resultado da troca de informações. Tá? Esse slide aqui está bem definitivo. Próximo. Então, vamos ver aqui. Ó. Frequentemente, os vários cruzamentos realizados do tipo azão, azinho, bezão, bezinho versus azinho, azinho, bezinho, bezinho,
Morgan obteve os dois fenótipos parentais, ou seja, o que a gente já veio falando. Por mais que eu cruze indivíduos diferentes, lá na frente esses indivíduos diferentes vão promover os ancestrais deles. Tá? Então, com uma proporção de 50% para cada um deles. Então, para explicar esse resultado, ele sugeriu a hipótese de os genes estarem ligados próximos um ao outro, que eles vão dificultar a ocorrência do crossover entre eles. Tá? Então, querendo ou não, por mais que eles estejam ligados e dependentes um do outro, querendo ou não aí, o fato deles estarem distantes na distribuição do cromossomo e onde eles estão sendo homólogos, então essa distância, querendo ou não, também pode atrapalhar essa divisão e essa reprodução aí. Tá? Aí ele fala assim, ó, assim, por exemplo, o gene que determina a cor preta no corpo da drosófila e o gene que condiciona a cor púrpura nos olhos que ficam próximos estão entre eles não ocorre a permuta. Nesse caso, se fizermos um cruzamento teste entre o duplo heterozigoto e o duplo recessivo, teremos nos descendentes apenas dois tipos de fenótipo, que são correspondentes aos tipos do cuidado dos tipos dos pais, né? Ou seja, dos antecessores que estão formando esse indivíduo aí. Certo? Esse texto aqui ele foi bem autoexplicativo. Então, traduzindo assim num português mais bonitinho ainda, se a gente cruzar esses caras, ó, azão, azinho, Bzão, Bzinho, com o outro, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Se a gente fizer o cruzamento desses caras aqui, ó, então a gente tem justamente essa probabilidade aqui, ó. O resultado dessa probabilidade, alguma porcentagem dela vai ser o resultado dos ancestrais que estão dando origem disso daí, tá? Aí aqui, ó, mais uma vez, nós temos essa novidade aqui, ó, que é com relação ao tipo de arranjo que esse cromossomo vai ter. Ele vai ter o arranjo chamado de cis ou ele vai ter o arranjo chamado de trans. Isso daqui, gente, é só para questões de visualização e entendimento, tá? O que ele está trazendo com isso, ó, é justamente isso daqui, ó. O arranjo cis, nós vamos estar sempre pareado essa questão, ó, do dominante recessivo, tá? Padrão cis. Agora, quando é o padrão trans, nós temos aqui um dominante recessivo e um recessivo com dominante, tá? Então, é essa característica que vocês precisam ter em mente, tá? E aqui, para a gente finalizar o conteúdo, aí ele fala assim, ó, podemos descrever esses arranjos usando um traço duplo ou simples para descrever o cromossomo. Ou, mais simplificadamente, o arranjo pode ser descrito como azão, bezão e azão, bezinho, tá? Ou seja, duplo dominante recessivo para cis e heterozigoto para trans. Os arranjos cis e trans dos alelos do duplo heterozigoto pode ser facilmente identificado em um cruzamento teste. No caso dos machos da drosófila e do arranjo cis, pesão, pesão e pezinho, pezinho, o duplo heterozigoto forma 50% dos gametas pesão, pesão. Pesão, pesão. Gente, qualquer coisa, vocês pausam o vídeo aí, ó, e façam o cruzamento desses caras aqui, ó, tá? E aí vocês fazendo o cruzamento desses caras aí, ó, vocês vão ver justamente essas probabilidades aqui, ó. Lembrando que cada quadrado desse daqui, ele vale 25%, tá? Então, para facilitar o estudo de vocês, pausa o vídeo aí e faz esse cruzamento aqui, ó. Pezinho, como é que é? Pesão, pezinho, pezinho, pezinho e vezão, tá? E aí vocês fazem esse teste aqui, ó. E aí vocês vão ver justamente essas probabilidades aqui, tá? Dá uma pausa aí rapidinho e faz. Aí, olha só, para a gente finalizar, nas fêmeas de drosófila, nas quais ocorre a permutação, né, a troca, o arranjo cis ou o arranjo trans pode ser identificado pela frequência das classes dos gametas que foram obtidos. Tá? Essas classes mais frequentes indicam que a combinação parental ela é menos frequente do que a recombinância. Tá? Próximo. Aí aqui, gente, aqui a gente tem o exercício, tá? Como sempre, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo. E quando vocês pausarem o vídeo, a gente volta para poder corrigir essa atividade aqui, tá? Então, pausa aí e volta para a gente corrigir. Bem, eu imagino que você tenha pausado, que você tenha feito, tá? Então, vamos lá, olha só.
Crossing over, como a gente já falou, é a troca. Então, se é a troca e ocorre entre cromossomos homólogos, então de cara a gente já sabe que é a letra A. Tá? Crossing over são cromossomos homólogos que, mesmo homólogos na sua paricidade, eles estão trocando informações. Tá? Segundo, a segunda lei de Mendel, ela diz que a segregação ela ocorre independentemente. Tá? É o que a gente já vem falando aí há um tempão. E o número 3, ele fala assim, ó, o cruzamento entre uma ervilha... Olha só, gente, que curioso, ó. Lembra dos testes lembra dos cruzamentos que eu pedi para você fazer? Nessa número 3 é mais um cruzamento que você vai ter que fazer. E olha só, ele está pedindo para você cruzar aqui, ó, Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho, e Rzão, Rzão, com Vzão, Vzão. Então, olha só, gente, de cara, logo de cara, eu já vou dar uma dica para vocês. Recessivo com dominante vai dar aqui, ó, são homozigoto recessivo e homozigoto dominante, não é isso? Então, 100% desse cruzamento aqui, ó, vai ser o heterozigoto. Tá lembrado do heterozigoto? Rzão, Rzinho, Vzão e Vzinho. Ou seja, então, se 100% vai ser, ó, verde rugosa e amarela lisa, e 100% vai ser esse resultado, então o amarelo liso, ele já está aqui, ó, 100% das ervilhas vão ser amarelo lisa, letra C, justamente por causa dessa dominância sobre o recessivo. Então o verde rugoso não é recessivo, e os outros aqui não são amarelos lisos dominantes, então esses vão dominar sobre esse, e essas aqui vão na geração F1 desses caras, vai ser a letra C, apenas plantas lisas amarelas. Agora, se tivesse uma questão número 4, e essa questão número 4 perguntasse assim, a geração F2 dessa geração F1 apareceria sim. Aí pode aparecer tanto o homozigoto recessivo quanto o homozigoto dominante. Qualquer coisa, pausa aí o vídeo e faz aí de novo esse cruzamento aí, ó, do Rzão, Rzinho, Vzão e Vzinho. Aí você faz o mesmo cruzamento aí, que você vai ver que nesses resultados apareceu aí tanto o homozigoto recessivo como o homozigoto dominante. Beleza? Gente, eu sei que no primeiro momento foi um vídeo confuso, tá? Até porque são informações novas, informações diferentes. Mas qualquer dúvida que você tiver, você reassista o vídeo, tá? Não fique com dúvida. Qualquer coisa, a gente se encontra nas plataformas da escola para a gente poder bater um papo. Ou, se você preferir, você pode assistir um outro vídeo aula no YouTube, que lá existem várias videoaulas, para você ver visões diferentes, de professores diferentes, até com exemplos diferentes, de repente fixa melhor na sua cabeça. Ah, mas não fique com dúvida. Gente, um abraço, até a próxima.